E não há tempo que falte amor. Acompanho o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Salve, família vascaína! Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Se não for inscrito aqui, já dá aquela moral, se inscreve no nosso canal. Deixa o like pra gente estar chegando a mais vascaínos. E não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E tá sempre por aqui dando aquela moral, deixando a sua opinião, o seu comentário pra gente estar trocando aquela ideia de vascaíno para vascaína, repercutir aqui as últimas notícias do nosso Vascão e falar aí também dessa situação aí do Maracanã, do governador do estado do Rio de Janeiro. Quero trazer aqui um desabafo aí de um torcedor do Vasco, né, o Zé Comé, que tá tendo bastante notoriedade aí nos últimos dias, né, por estar acertando aí as contratações, fez ali um desabafo em relação aí às falas do governador do Rio. Quero passar aqui para vocês ver se vocês se sentem representados, concordam aí com o Zé Comé. Antes, família vascaína, quero falar aí um pouquinho de futebol, né, porque é isso que a gente gosta. O Vasco acabou aí a sua passagem lá nesses dois amistosos dos Estados Unidos e agora é a Vera. E os próximos confrontos do Vasco aí, ó, Portuguesa fora, Volta Redonda em casa, Resende em casa, Nova Iguaçu fora, Fluminense fora e Botafogo em casa. A família vascaína, esse confronto aí do dia 25, né, contra a Portuguesa, e finaliza aí dia 16 de fevereiro contra o Botafogo. Então confrontos aí interessantes, dois clássicos para o Vasco realmente buscar um entrosamento, buscar melhorar a condição física para que a gente possa aí melhorar e buscar realmente aí ser competitivo nas competições que a gente, claro, almeja aí ter destaque, né, que é o Campeonato Brasileiro e também a Copa do Brasil. Outro detalhe interessante em relação a isso, a gente vê, como falamos aqui agora, a Copa do Brasil, porque o Vasco pode estrear aí no final de fevereiro ou início de março, e o Vasco está no pote B, né? A família vascaína vai ter os confrontos iniciais aí da Copa do Brasil nesse mês agora de fevereiro, e o Vasco vai encarar os times do pote F. E a gente pode enfrentar o time Trem, União de Rondonópolis, Real Noroeste, Retrô, Marcílio Dias, né, que é o ex-time aí do Zé Santos, Tunaluz, o Fluminense do Piauí, perdão, São Luís, Nova Iguaçu, que é aqui do Rio, e Humaitá. Esses são os times aí que o Vasco pode encarar nesse confronto aí inicial, um jogo só, né, jogo que é fora de casa, então o Vasco tem que tomar cuidado. Então são confrontos aí, esse do Campeonato Carioca, que a gente tem que estar preparado, dois clássicos. É importante o Vasco buscar um entrosamento, que a gente viu que está faltando bastante aí diante do Inter de Miami. Eu pelo menos vi que o Vasco foi melhor naqueles 25 minutos iniciais contra o River Plate, onde a gente perdeu por 3-0, e eu não gostei, cara, da atuação do Vasco aí diante do Inter Miami. Mesmo o Vasco ganhando de 3-0, a gente entende que está faltando entrosamento, está faltando, além de tudo, reforço. A gente viu a informação do Lucas Pedrosa na transmissão lá da Cazé TV, e essas informações estão batendo, por exemplo, com a atenção vascaínos, que diz aí que o Vasco deve trazer, ainda no Campeonato Carioca, 4 reforços. Não sei se está contando com o Léo Jardim, né, que já seria um, está praticamente acertado com o Vasco, deve chegar essa semana. Então é importante que o Vasco busque aí entrosamento, condição física, e os reforços possam chegar para que a gente possa ser competitivo aí, tanto já no início da Copa do Brasil, quanto no Brasileirão, que promete ser uma das competições mais difíceis aí dos últimos anos. Todos os times grandes estão na Copa do Brasil, família vascaína. E aí a gente vai pular aí para essa questão aí do Maracanã, que não entra na minha cabeça, né, cara? Eu, sinceramente, tenho muita dificuldade de entender isso. O Vasco agora com a 77, buscando aí os parceiros para que possam cuidar aí do patrimônio do Rio de Janeiro, participar da administração do Maracanã, e tem toda essa dificuldade. Eu, sinceramente, não consigo entender essa situação. Mas começou, a família vascaína, numa matéria aí do Lauro Jardim, né, do O Globo. Ele disse aí, vou até botar na tela para vocês, se não me engano foi dia 20 agora de janeiro, e ele disse que teve uma reunião aí com alguns membros aí do Vasco, né, do clube associativo, e também da empresa, da 777, e eles foram lá buscar aí, cobrar garantias para que tenha lisura aí nesse processo licitatório do Maracanã. E aí, segundo a matéria do Lauro Jardim, o governador do Rio teria dito: isso aqui é Brasil, ninguém pode te dar qualquer garantia. Teria dito isso aí para um executivo da 777. E aí, o governador do estado do Rio se pronunciou em relação a essa matéria. Eu quero passar aqui para vocês, se liga só. Na última sexta-feira, fui surpreendido por uma nota sobre a concessão do Maracanã, plantada de forma mentirosa na coluna do renomado jornalista Lauro Jardim. Aguardei até ontem para que os presentes a tal reunião pudessem desmentir tal nota, o que não fizeram, demonstrando dessa forma não estarem à altura de uma instituição centenária como o Vasco da Gama. Dirigir um clube de dimensões do Vasco requer seriedade e, sobretudo, honestidade. Mas antes de mais nada, quero fazer 2 registros aqui. O primeiro é sobre minha convicção
de que o Maracanã deve ser administrado pelos clubes de futebol e não simplesmente por empresas. A vocação do maior do mundo é para o futebol e quem faz o espetáculo são os clubes. Portanto, é dessa premissa que nasce a minha certeza que o melhor para o Maracanã é ter clubes de futebol à frente da sua gestão. O segundo registro é sobre minha determinação de que o processo de concessão deverá ser o mais transparente possível, já que estamos falando de um patrimônio de valor afetivo para o nosso povo e o nosso país. E é a partir desse ponto que volto à nota da coluna do Lauro da última sexta-feira. Recebi recentemente a diretoria do Vasco da Gama conjuntamente com seu novo investidor, o tal Fundo 777. Em momento algum, eu fui questionado se o processo de concessão seria justo. Seria, no mínimo, desrespeitoso perguntar isso para mim e para minha equipe. Se o fizessem, teria convidado a todos para se retirarem da sala imediatamente, por tamanha ousadia. O que me foi perguntado é se teria data prevista para a concessão. O que eu disse foi: sejam bem-vindos ao Brasil. Aqui, os tribunais de contas têm autoridade de retirar editais ao seu tempo e, enquanto não fosse superado todos os questionamentos, não haveria o que se falar em data. É muito triste saber que à mesa estavam sentadas pessoas que eu prezo e gosto, como o ex-deputado estadual e hoje dirigente do Vasco da Gama, Carlos Roberto Osório, assim como o deputado estadual Chiquinho da Mangueira, os quais não tiveram a coragem de desmentir essa nota plantada de forma covarde. É isso aí então, gente. Nunca foi me perguntado se eu garantiria a lisura. Foi me perguntado se eu garantiria a data. E o que eu disse foi o seguinte: isso está no Tribunal de Contas. Enquanto o Tribunal de Contas não devolver, não há de se falar. Infelizmente, faltou coragem. Eu esperei mais de 24 horas a fim de que as pessoas que estavam na sala desmentissem. Como não fizeram, eu estou aqui perante a vocês desmentindo agora. Um forte abraço a todos, forte abraço a toda a nação vascaína aí e forte abraço a todos do nosso Rio de Janeiro e do Brasil. Um abraço. Tá aí, família. Independente aí, né, de se essa situação aqui foi fake news ou não, fico triste de ele falar aí que o Maracanã tem que ser administrado por um clube, né? E basicamente deixando o Vasco de fora, porque o Vasco agora é administrado aí pela 777. Eu acho isso um absurdo, né? É um absurdo, porque o que o governador do Rio deveria estar preocupado é que o clube ou a empresa, né, que for, teria capacidade aí de conduzir bem a administração do Maracanã, cuidar do patrimônio do estado do Rio de Janeiro da melhor forma. Se empresa ou clube tem essa condição, então, irmão, pode administrar o Maracanã. Eu acho que esse é o principal ponto aí que o governador do Rio deveria estar preocupado. E o Vasco está aí realmente buscando os parceiros, a 777, né, como a Legend e também a W Torre, empresa aí acostumado a lidar com esse tipo de empreendimento aí. Então o Vasco estaria totalmente capacitado em administrar o Maracanã e cuidar desse patrimônio do estado do Rio de Janeiro. E além de tudo, cara, ele não pode falar isso porque por mais que o Vasco esteja sendo administrado aí pela 777, você tem milhares de torcedores do Vasco no Brasil e no mundo que estão aqui no Rio de Janeiro e que querem ver o Vasco jogar no Maracanã e sem ter que pedir favor, pelo amor de Deus, deixa eu jogar no Maracanã, Flamengo ou Fluminense. Então ele tem que estar preocupado com esses cidadãos que estão aqui no Rio de Janeiro, que são vascaínos e não querem ouvir esse tipo de coisa, que o fato deles serem empresa não podem administrar o Maracanã. Então é um absurdo, a gente vai ver cena desses próximos capítulos aí, tomara que o Vasco junto a 77 brigue realmente por essa situação para jogar no Maracanã, porque eu acho que é uma maneira de você também passar para o torcedor que quer ver coisas grandes aí acontecerem nesse momento, porque o Vasco pode chegar longe em algumas competições ou precisar da torcida em maior número para apoio em qualquer situação que seja, obrigatório, e além de ser um direito do Vasco, como é do Botafogo, como é do Fluminense, como é do Flamengo, família vascaína. E aí o Zé Colmeia ontem no Instagram dele desabafou em relação aí essas declarações do governador do estado do Rio de Janeiro. Família vascaína, se liga só. Abriram um processo licitatório e deram uma data. O Vasco, ao entregar a proposta, anularam a data que foi de ocorrer o processo licitatório. Foi dito ao Clube de Regatas Vasco da Gama, na pessoa do nosso CEO presente, do nosso Alexandre Esquerdo, que hoje compõe uma secretaria de governo, que foi feito aquilo para que não, eu tenho informações privilegiadas, para que não ocorressem processo de judicialização da licitação do Maracanã. Balela, tudo mentiras, tudo mentiras. O Vasco entrou pesado para ganhar a concessão do Maracanã. Quem quer acreditar nisso, acredita, entendeu? Agora, para cima de mim, não, entendeu? Então, o Vasco entrou pesado, entendeu? Investiu
para preparar um processo de disputa de uma licitação. Os americanos da 777, que o nosso governador chamou a tal 777. Ele deveria falar com muito respeito, entendeu? A empresa que está patrocinando o Clube de Regatas Vasco da Gama. E ele deveria ver a empresa que patrocinou o Flamengo, o Banco BRB, lá do seu Ibanez, do nosso ex-presidente. Isso ele deveria ver. O clube o qual ele torce, que ele sempre vai a jogos com camisa do Flamengo. Então tem que respeitar o Clube de Regatas Vasco da Gama. Tal empresa é o caralho, governador. Entendeu? Tem que falar com respeito. Tem que falar com respeito. Tal empresa é o caralho. Tá? Vamos ser justos. Nós participamos de um processo de licitação, entendeu? Entramos com tudo que foi pedido para esse processo e nós não tivemos isso. Porque o cara do Tribunal de Contas, que antes era parceiro seu aí de política, e todo mundo sabe disso, de gabinete, certo? E aí anularam o processo licitatório. Claro que os americanos, não estão acostumados com isso no país deles. E estão aí sofrendo essas coisas. E aí você vem agora e diz que tem que ser administrado por clube. Não tem que ser administrado por clube, governador. Tinha que ser administrado pela SUDERJ, pelo Estado do Rio de Janeiro, tendo todos os clubes direito a usar o Maracanã e igualdade, porque foi dinheiro de vascaíno, de botafoguense, de tricolores e de flamenguista. O Maracanã não foi construído com dinheiro nem do Flamengo nem do Fluminense, governador. Não sei se o senhor sabe disso. E eu estou falando aqui como cidadão que paga os impostos, entendeu? E estou vendo esse circo armado e ainda virem falar a público, com toda a clareza de que, a tal empresa é o caralho, Tem que ter respeito, Os caras estão investindo no Clube de Regatas Vasco da Gama. Um clube que tem, entendeu? 30 milhões de torcedores espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Então tem que falar com respeito. Hoje nós estamos vivendo os melhores dias e vamos superar o que aconteceu dentro do nosso clube, porque nós estamos acabando com essas bagunças que, inclusive, tem dentro do nosso governo e dentro da nossa política, que acabam com o processo licitatório, que deveria ser justo. Mas tudo bem, estou aqui me exaltando, pleno domingo, porque sou obrigado a ver coisas e tratarem quem está cuidando do meu clube como a tal 777. A tal é o caralho, Vamos fazer um negócio justo. Assuma o governo, o Maracanã, e dê igualdade para todos os clubes. O Maracanã é um patrimônio do estado do Rio de Janeiro, onde todos os 4 clubes grandes aí têm direito de jogar. Simples assim, por isso que não entra na minha cabeça. E tomara que seja resolvido aí da melhor forma possível. A 777 busca aí, se tiver que buscar na justiça, porque o Vasco tem que sim administrar o Maracanã agora, porque a gente tem que jogar para maiores públicos. O Vasco, se Deus quiser, vai chegar longe nas competições e vai precisar aí do apoio do seu torcedor. Miriam Vascaína, vou ficando por aqui, tamo junto. E muito bom ser Vasco.